marido, na verdade, ele é o grande culpado por hoje eu seguir o caminho de Jesus Cristo. Obviamente que eu sempre desejei, tive, vou dizer paixão, porque eu gosto dessa palavra, paixão pela força que ele tem. Eu era bem pequena quando eu já era apaixonada por Jesus. Eu era católica, eu não sei se vocês podem perceber, mas apesar dos meus traços europeus, eu sou nordestina, apesar dessa corzinha dos olhos, mas eu somos nordestinos, nós somos lá do Ceará, e lá eu já era de uma experiência religiosa católica. Então, mas ainda, enquanto católica, não tendo sido ensinada nos preceitos da fé como poderia ter sido ensinada, minha família não era das mais religiosas, mas nós tínhamos contatos com a fé. Mas quando eu era já adolescente, eu tive contato com um grupo de jovens, e esse grupo de jovens estudava a Bíblia, eles estavam ensinando a paixão de Cristo, e ele era um dos líderes. E depois ele me ofereceu um estudo bíblico. Só que Jesus disse para pregar o evangelho em duplas, né? Então quem me deu o estudo bíblico foi ele e a noiva dele. Nossa, que situação. Eles me deram o estudo bíblico, né? E aí alguma coisa não deu certo entre eles, mas deu certo entre eu e Jesus. O estudo abençoado, ele me fez um apelo e disse, quando estavam terminando o curso bíblico, ele disse, você aceita Jesus? Eu disse, opa, Jesus é tudo na minha vida, estou dentro. E aí na sequência, ele disse, você aceita casar comigo? Eu estou dentro, de novo. Eu sigo esse caminho e não volto. Quer se defender, amor? Uma das minhas especialidades é fazer apelo. Aliás, esse rapazinho, quando casou comigo, quando ele ficou noivo, vou ainda tratar nesses termos, ele já tinha sido noivo outras 2 vezes. Tem criança que os pais perguntam assim, o que você vai querer ser quando crescer? Né? Diz alguma coisa, ele quer casar, mamãe. Era uma coisa impressionante, ele foi noivo 2 vezes, aí eu cheguei, conheci a palavra, recebi o poder do Espírito, está repreendido em nome de Jesus. Parar com isso agora. Sério? E aí estamos assim já há 20 anos. Depois ele me encaminha na história da comunicação, ele já trabalhava em rádio, já trabalhava em comunicação, e então eu vim para esse trabalho. Nós somos chamados então para o ministério, já estamos na obra há mais de 20 anos, trabalhando com rádio e televisão. Trabalhando na televisão, Deus em dado momento, na construção do que é hoje a Novo Tempo, eu fui chamada para ser apresentadora de TV. Eu pensava que eu só tinha um rostinho bonito para o rádio, mas estamos aí. Aí nós começamos fazendo o programa Sua Casa um Lar, com a professora Áurea Soares, que é um dos nomes fortes da família da Igreja Adventista no Brasil, e eu sei que ela já veio muitas vezes por aqui nos Estados Unidos também. E depois o Ministério continua na televisão, o programa muda de nome, passa a ser consultório de família, e há 2 anos, agora faz 3 anos que nós estamos lá com a nova proposta que é o Sem Tabus. Sem Tabus. Um reboliço. Porque onde é que vai falar de sexo na igreja, minha gente? Na escola sabatina? Não vai. Vai fazer uma reunião com os jovens, com os casais, à parte no momento da igreja, mas ainda assim cheio de dedos, porque afinal de contas falar de sexo, né? Quem disse no começo, hoje já não mais, porque o trabalho se mostrou eficiente, mas no começo muita gente perguntava, mas será? O programa da televisão está aí para pregar Jesus, falar das profecias de Daniel, Apocalipse, né, dizer que Jesus vai voltar, falar de sexo para quê? Falar de relacionamento para quê? E aí com o tempo o trabalho vai se mostrando profícuo, vai se mostrando necessário, e nós vamos descobrindo que grande parte dos problemas dos relacionamentos se dão na área da sexualidade. E a gente pensa que fazer sexo é uma coisa simples, básica, comum. Mas nós esquecemos que sexualidade vai muito além do que fazer sexo. É relacionamento em todas as áreas da vida. E ninguém vai falar de sexo sem falar, por exemplo, de saúde emocional. E então, nos meus programas de família, eu trato sobre os relacionamentos, no que diz respeito ao afeto, ao desenvolvimento das emoções. E nós cobríamos essa parte, mas não tínhamos onde falar de sexo. Porque quando nós falávamos de sexo durante o dia, por exemplo, o programa ia ao ar, sei lá, 10 da manhã, 2 da tarde, as pessoas ficavam constrangidas, porque isso constrange. Falar de sexo constrange. A gente fica envergonhado. E a gente fica envergonhado por quê? Por que será que nós ficamos envergonhados de falar de alguma coisa que faz parte da vida?
será que nós tratamos sexo de um jeito tão feio? Você começa a perceber que nós tratamos o sexo de um jeito feio quando nossas crianças estão crescendo e descobrindo as coisas. E quando uma criança pergunta para a mãe, mamãe, como foi que eu nasci? A mamãe entra em desespero e diz, e agora, meu Deus, por onde começa a história? Deixa eu ver, aí espero que quando o papai chegar a gente conversa. E vai adiando a conversa. Quando você está ensinando, por exemplo, as partes do corpo do seu filho, da sua filha, você diz o nome de todas as partes do corpo, mas quando chega na região genital, você cria apelido. E geralmente são uns nomes que não tem nada a ver para descrever o que é a região genital, que são os órgãos genitais. Usa muito nome de passarinho, né? Piu-piu. Depende muito da região. Lá no Brasil, vocês sabem que é uma variedade de vocabulário incrível, né? Então tem piu-piu, tem barata, tem pigolim, né? Tem grilo, tem um monte de coisa. Tem perereca, lembra que tem? Tudo, né? E a criança vai crescendo e vai olhando assim, gente, mas o que tem um bicho pendurado aqui? É uma sensação horrorosa, não é? E aí, assim, você tem muita dificuldade até de dizer o nome. O que você tem? Pênis, vagina. Ah, mas é muito feio. É feio, mas é o nome. Por que você não muda o nome do cotovelo? Como é o nome disso aqui, mamãe? Uma bolinha, não. Você diz, peguinha, vem cá, é cotovelo. Aí, esse é o nome do umbigo. Eu lembro até da minha filha que ela tinha muita dificuldade de falar o nome de umbigo. Ela falava bigo. O tempo inteiro eu falava bigo. Eu dizia, filhinha, vem cá, senta aqui. Repete com a mamãe, umbigo. Repita, ela repetia, umbigo. Mas deu 2 segundos, ela ficou pensando e me perguntou, mas mamãe, e se fossem 2 bigos, como seria? Eu insisti tanto que seria um bigo, né? Então a gente tem o cuidado de dizer os nomes, as partes, os órgãos dos nossos filhos, mas quando a gente vai falar dos órgãos sexuais, a gente dá outro nome. O que isso sugere, meus amados? Que nós temos dificuldade em lidar até com os nomes dos órgãos genitais. Quanto mais de lidar com significa o que se faz com os órgãos genitais. Então, olhando para o contexto religioso, não é muito diferente do que acontece lá fora. Nós temos dificuldades em lidar com o sexo, por exemplo. E uma das coisas que mais se repetem, graças a Deus se repetem nos últimos tempos, apesar de que deveria ser uma coisa constante, são, por exemplo, os encontros de casais. Os momentos em que os casais se encontrem para discutir. Eu não sei se acontece aqui com vocês, mas por onde eu passo, normalmente as perguntas se repetem. As pessoas têm basicamente as mesmas dúvidas. E aí nós vamos, não porque elas não tenham aprendido ainda, porque sempre tem gente nova trazendo as mesmas dúvidas que outros tiveram. Então faz muito sentido nós termos momentos para conversarmos como casais, em grupos, mas principalmente que nós tenhamos tempo para pensar, para descobrir, para valorizar o que significa realmente o sexo no casamento. E aí surge o Sem Tabus. E é uma das grandes bênçãos da Novo Tempo. Nós temos um registro do Ibope, um pacote básico que nós temos do registro de audiência da Novo Tempo, e foram registrados índices altíssimos de audiência do Sem Tabus. As pessoas desligavam o TV, o gráfico mostrava que a partir das 10 horas o índice de audiência começa a declinar. Mas na quinta-feira, de quinta para sexta, à meia-noite, o pico de audiência à meia-noite volta a subir. E aí eu fiquei me achando, tipo, será que vai o aumento de salário? Não. Porque o Sem Tabus estava sendo procurado naquele horário por jovens, por adultos e por mais velhos, pessoas mais velhas. E dizendo assim, Dalide, com 30, 40 anos de casamento, nós agora estamos falando de alguma coisa que antes ninguém falava. Tem também o caso de mulheres que dizem assim, eu não gosto de assistir o Sem Tabus com o meu marido junto, eu fico com vergonha. E eu digo, meu Deus, leva essa alma para ser tratada pelo Espírito Santo, porque se ela tem vergonha de assistir o programa ao lado do seu marido, ela gosta de assistir sozinha, mas com ele ela fica constrangida, eu pergunto para vocês, que tipo de sexualidade esse casal tem? Tem ou não tem dificuldade? Óbvio que tem. Apaga a luz, fecha a roupa, abre um quadradinho ali na região genital e faz sexo ali quietinho, caladinho. Porque se acende a luz, eu tenho vergonha de falar do tema, eu tenho vergonha. Como vamos ter vergonha de falar do tema que faz parte da minha história de vida, do meu ser? Por que será que a pulsão sexual é uma das forças mais poderosas do universo? Você sabe qual é a única energia na vida que produz vida? É a pulsão sexual, é o sexo, é a força do desejo que faz isso.
Se a gente desacredita da força desse desejo, da força da pulsão sexual, nós estamos deixando de considerar uma das coisas mais ricas da vida. E sexo é alguma coisa que faz parte do relacionamento conjugal. E aí nós descobrimos com a vinda do Sem Tabus que estava faltando isto para a igreja, falar de sexo. E eu criei um slogan, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Estou achando que estou podendo, né? E aí tem ajudado a muitos de uma maneira incrível. Eu não sei qual é a realidade de vocês, eu não sei qual é a história de vocês, eu não sei o que vocês vivem enquanto casal. E não precisam dizer. Eu estou dizendo para vocês de algumas coisas que nós encontramos, com as quais nós nos deparamos na realidade geral e do contato que eu tenho com as mais diferentes histórias, com as mais diferentes realidades, dentro do contexto da fé. O programa que foi ao ar ontem no Sem Tabus, eu estava daqui acompanhando e respondendo algumas perguntas que chegaram, quando lá no meio chegou o comentário de um rapaz dizendo assim: estou assistindo um programa numa TV religiosa e tem duas loucas falando que a Bíblia tem referências sobre sexo. E que nós podemos... De onde será que foi tirado o Kama Sutra? Será que foi da Bíblia? E chamando a minha convidada de loucas. E eu respondi para ele, gentilmente, claro, porque obviamente ele não estava entendendo a proposta. E eu disse para ele que se falar de sexo daquela maneira, baseado na palavra, era loucura, é desse tipo de loucura que nós não queremos ficar curados. Porque a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para o mundo é loucura. E nós não podemos abrir mãos de sermos loucos segundo a palavra de Deus. E a loucura da palavra de Deus diz que sexo é alguma coisa produzida em santidade para aquele que tem ligação com o Espírito de Deus. O pensamento religioso veio devastando ao longo da história, ligando sexo ao pecado. Sexo é feio, sexo é pecado, sexo é sujo, sexo você não pode falar disso, sexo você não pode misturar com as coisas religiosas. E das coisas que eu já ouvi sobre isso, uma moça me escreveu dizendo assim: Darleide, no dia que eu faço sexo com meu marido, eu não participo das atividades da igreja. O que ensinaram para ela sobre sexo? O que disseram para ela sobre sexo? Que é sujo. E que é indigno, que ela não pode participar das atividades da igreja se ela tenha feito sexo com o marido dela, com o marido do outro. Se for o marido da outra, de fato, não é bom que ela participe, né? Ela não deve participar. Mas se ela fez com o marido dela, debaixo da graça de Deus, aí ela está com o pensamento equivocado com relação ao que significa o sexo e santidade. Não sei se chegou aqui, se repercutiu para vocês o que aconteceu lá no Brasil, quando um trecho do meu programa foi ao ar num programa de humor do Brasil. Vocês souberam disso? Não, então esquece. Louvado seja Deus. Aí, né? Se não sabe, não sabe. Mas enfim, já que eu dei a manchete, eu só dizer. Pegaram um trecho do nosso programa, quando nós falávamos de santidade e sexo, e jogaram num programa de humor de grande repercussão no Brasil. E assim, nós, né, ficamos... E agora? Como vai ser a repercussão? Para honra e para a glória de Deus. Se Satanás acha que vai fazer alguma coisa contra o povo de Deus e ficar por isso mesmo, Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém. Se alguém pensa que o nome de Deus é envergonhado quando os seus servos trabalham para Ele, por meio dele, Satanás é frustrado nos seus planos, porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém. Aquilo criou uma repercussão grande. A igreja ficou, de certa maneira, nós um pouco assustados, porque nós não esperávamos. Nós nem críamos lá no Brasil que nós fôssemos tão assistidos. E aí é uma coisa boa de vocês saberem, vocês nos acompanham de longe. Hoje, a Novo Tempo é um canal religioso ímpar. Não tem concorrência com nenhum outro canal religioso. A qualidade dos programas, a visibilidade dos programas, nós estamos mais de cerca de 700 cidades em canal aberto. As pessoas ligam a televisão e a Novo Tempo está ali em canal aberto. Nós estamos na Sky, que é a de maior número de assinantes no Brasil, e nós estamos ali ao lado da Band, Globo, das grandes redes, passam por nós. Nós estamos num nível de visibilidade muito alto. E quem está fazendo isso não são homens competentes para fazer o que fazem, é a ação de Deus, é o mover de Deus, porque Deus tem pressa em salvar.
E aí, quando ocorreu de nós sermos vistos num programa de humor, numa grande rede, nós ficamos assustados. Quem estava nos vendo? Como estão comentando a respeito do nosso programa? Como eles estão achando engraçado que duas mulheres conversem sobre sexo num canal religioso, num programa religioso? E aí feito um levantamento sobre a audiência nos nossos sites, e houve um pico altíssimo nos sites na busca para assistir os outros programas sem tabus. Então, mais pessoas conheceram o programa, mais pessoas vieram saber o que nós estamos dizendo sobre sexo. Mas, como eu dizia, eu não sei qual é a realidade de vocês. Eu imagino que muitos de vocês já viveram inúmeros encontros de casais. Vocês já tiveram muitas palestras. Vocês têm um pastor que é especialista em família. Vocês têm aqui certamente a oportunidade de aprender muito em família. Não creio que vocês tenham grandes curiosidades, mas eu preciso dizer para vocês, em nome de Jesus, se tem alguma coisa na vida que nós precisamos fechar, são as brechas por onde Satanás queira entrar. E se tem uma área em que Satanás intenta entrar e destruir, é pela área da sexualidade mal resolvida. O que Satanás tem feito por meio de uma sexualidade mal resolvida é alguma coisa extraordinária, mas repreendida em nome de Jesus. Satanás tem feito ao longo da história pensar-se que sexo não vem da parte de Deus, e ele tem misturado o sexo santo com a imoralidade sexual. E nunca vimos tanta imoralidade sexual. Nunca vimos tanta pornografia. Nunca vimos tanta disfunção sexual. Nunca vimos tantos homens e mulheres lidando com disfunção sexual de um modo absurdo. Mas em tempos em que nós temos tanta informação e nós temos tanta condição em saber mais, parece que nós nunca fomos tão ignorantes ao lidar com as nossas próprias emoções. Isso não é de agora, isso é de tempo, mas o de agora, o diferente de agora, é nós termos condições e não usufruirmos dela. Por exemplo, se nós pensarmos sobre relacionamento, eu gosto muito de usar, eu uso somente a palavra. As outras informações vêm junto. E eu me lembro sempre que relacionamento, na palavra de Deus, vem como esteio da fé. Certa feita, um mestre perguntou para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele disse: relacione-se com o Pai e com o próximo. Então, o reino de Deus é feito de relacionamento. E não é relacionamento social, é relacionamento dentro de casa. O primeiro relacionamento que me liga ou me desliga do céu é o relacionamento familiar. E a palavra de Deus me diz que, por exemplo, se eu tenho dificuldades no meu relacionamento familiar, eu tenho dificuldades com Deus. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, versos 6 e 7, ele vai dizendo, por exemplo, que se um homem tem dificuldade de relacionamento com a sua mulher, ele não tem as suas orações atendidas. Que tipo de relacionamento é esse que quando você não vai bem com o seu marido, com sua mulher, Deus não ouve as suas orações? Que relacionamento é esse? É um relacionamento qualquer ou um relacionamento que mantém você ligado ao céu ou desliga você de lá? Isso é muito grave. Vocês trouxeram Bíblia? Vocês querem ler esse trecho, por favor? 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Verso 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas o quê? Então, vamos desconstruir, vamos retornar ao ponto inicial, para que não sejam impedidas as vossas orações. É necessário o quê? Bom relacionamento. Mas o quê? Não te ouvi, desculpa. Tratar com dignidade. O que mais? Para que Deus ouça as nossas orações, como devemos tratar um ao outro. Aí está falando do homem, obviamente, o homem por ser o sacerdote da casa. Mas se uma mulher não faz o mesmo, não creio que essa palavra não se aplique. O que mais? Em honrar a mulher como parte mais frágil. Se um homem destrata a sua mulher, as suas orações são impedidas. E sabe das coisas que mais temos ouvido
nos contatos que nós recebemos na produção do programa, nós temos recebido, pasmem, muitos casos de homens que querem subjugar a sua mulher sexualmente. As suas mulheres têm que atendê-lo sexualmente do jeito que eles imaginam que deva ser atendido. Elas devem fazer sexo com ele do jeito que eles imaginam que devam ser atendidos em suas, entre aspas, necessidades imorais. Mesmo desconsiderando que essa mulher não queira, porque tenha motivos seus para não querer aquela prática sexual. Homens que obrigam as suas mulheres, por exemplo, a fazerem sexo anal. Vocês sabem que o Brasil é um país com dimensões de continente. Tem de todas as culturas, de todos os jeitos, de todos os entendimentos. É alguma coisa assim que você sai de um lugar para outro. É uma diferença incrível. E nós vamos encontrar ali uma diversidade incrível de pensamentos também. Inclusive na área da sexualidade. Homens que se utilizam da palavra de Deus, do que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, dizendo que o corpo da sua mulher não pertence ao seu... Lembram disso? Diz assim, o seu corpo me pertence. Eles usam a palavra para dizer, o seu corpo me pertence, eu faço com ele o que eu quiser. Deixam de ler o trecho seguinte, que o corpo do marido não pertence a ele, mas a ela. Ou seja, é recíproco. Então, nós estamos usando a palavra de Deus para o nosso benefício quando nós queremos, mas nós estamos esquecendo, por exemplo, que a palavra de Deus me diz que se eu não tenho bom relacionamento, se eu não considero, se eu não respeito, se eu não trato bem, se eu não amo, as minhas orações não são atendidas. Isso é grave. Então, se tem uma coisa que o povo de Deus precisa aprender, é relacionar-se intimamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu gosto do que está escrito no livro de Cantares. No livro de Cantares tem todo um trato sobre envolvimento emocional, espiritual e sexual também, né? Tem gente que acha um absurdo abrir o livro de Cantares e o primeiro verso já vem dizendo assim, beija-me com os beijos da tua boca. Isso não é coisa de crente não, irmão. Né? Beija-me com os beijos da tua boca. Imagina, fecha esse negócio, não sei nem o que está ali, né? E aí vai descrevendo ali uma relação bonita entre um homem e uma mulher. E tem um dos momentos que eu mais amo, é quando há o conflito e a resolução. E ali por volta do capítulo 5, 6, é uma das partes que eu mais gosto, quando Salomão chega em casa e ele bate a porta no encontro, quer um encontro com a sua amada. E ele bate a porta, e ele batendo a porta, ele me diz alguma coisa que é para nós aprendermos também. Como um homem chega em casa tratando a sua mulher, né? Ele chega em casa dizendo assim, abre a porta, amada minha, pomba minha, imaculada minha. Não é lindo? Né? Eu abro a porta, essa dali, quando o marido chega, ele diz, chegou paixão. Né? Chegou paixão chegou. Seria a coisa do... Aquele marido que estava chegando, e ele diz assim, abre a porta, amada minha, pomba minha, imaculada minha, é tudo. Né? Ele chega em casa chegando com aquela mulher. E ele, inclusive, quando você conhece aqueles textos todos, e eu imagino que você lembre que ele compara aquela mulher com tantas coisas lindas, mas entre elas ele a compara com as éguas de Faraó. Bem escandalizada primeiro. Lembra disso? Disse que ela era mais linda que as éguas de Faraó. Fiquei pensando, égua? Eu? Além do marido se me chamar de égua, vai dormir na sala. Achei que carinho hoje, né? Carinho, a égua de Faraó. Mas até que eu descobri, vou dividir com vocês quem eram as éguas de Faraó. Ficou curioso? Ficou curioso, né? Vou te contar quem eram as éguas de Faraó. Faraó tinha um grupo de éguas, mas pensa numas éguas bonitas. Pensou? Era mais bonita. Éguas bem cuidadas, banhadas com leite. Era uma coisa assim, estrondosa, né? Eram alimentadas com as mais finas iguarias do reino de Faraó, próprias para as éguas. E para que eram usadas as éguas? Apenas como enfeite? Nada. Quando o Faraó ia enfrentar o exército do inimigo, eles saíam à frente com o seu exército, mas à frente do seu exército quem ia? Quem ia? As éguas de Faraó. O que acontecia com o exército do inimigo que vinham montado em seus cavalos?
que acontecia com os cavalos quando viam aquelas éguas bonitas? Quem resiste uma égua Imagina o bonita? cavalo. Quem resiste uma égua bonita? Não, uma égua bem cuidada, uma égua bonita. Banhada a leite. Banhada a leite. Vamos lá, marido, dando banho de leite de amêndoa. Vamos, a mulherzinha vai ficar bonita. Porque, afinal de contas, o exército do inimigo que vinha, os cavalos perdiam as estribeiras ao ver aquelas éguas formosas, todas disponíveis para ele. O que isso indica pra gente? Vamos lá? Cuidar da eguinha, cada um cuida da sua, vamos? Porque se não cuida cada um da sua eguinha, tem muitas éguas por aí afora que não vem da parte de Deus, viu? Então cuida cada um da sua égua. E essa coisa assim que, inclusive, os maridos, às vezes, né, nessa correria, nessa coisa do dia a dia, nesse patamar de igualdade que os homens e as mulheres foram colocados, o que nem sempre é benéfico, nós muitas vezes, mulheres, perdemos muita coisa nos nossos relacionamentos. E aí, nesse dia a dia corrido, às vezes nós não prestamos conta de quanto valoriza-se uma mulher, quando cuida de uma mulher, inclusive da sua aparência. Né? Cuidado com a sua aparência. Tem marido que acha que mulher gasta demais, tem acha que não deveria, acha que não tem nada a ver, quando é a sua mulher. Mas quando vê uma égua bonita lá fora, uma égua bonita, né? Chega em casa e faz uma falta. E contam sempre a história de uma mocinha que brigou com o marido, que o marido estava exigindo dela que ela, puxa vida, cabeleireiro, shopping, sapato, roupa, reclamando essas coisas que sempre se falam, ai, que coisa, gastando. Mas ela saiu de casa e então encontrou uma moça num ponto, na rua, pedindo um dinheirinho para comprar alimento para os seus filhos. E ela dizia assim, me dá uma esmolinha para comprar pão, para comprar leite. E ela teve uma ideia. Ela perguntou assim, se eu te der um dinheiro, você não vai no shopping comprar uma roupinha? Você não, moça, eu tenho criança para criar, tá faltando pão, tá faltando leite. Se eu te der um dinheiro, você vai fazer uma unha, arrumar esse cabelo. E a senhora nem sei o que é isso. Se eu te der um dinheiro, você vem comigo na minha casa, para o meu marido lhe conhecer, eu na sua casa, e a senhora, olha a minha condição, olha o meu estado, olha o meu cabelo. Isso não é isso mesmo que eu quero. Você vai na minha casa saber a condição de uma mulher, quando ela não vai no shopping, não faz uma unha, não arruma o cabelo, não troca de roupa. Era só isso que eu queria, né? Coitadinha da mulher, sendo usada para esse ministério. Mas, fazer o quê? Mas o que acontece? Aquele homem ali, vamos voltando para Salomão, ele chega em casa, abre a porta, amada minha, pomba minha, imaculada minha. Fala nisso, como é que você trata o seu marido? Como é que você chama? Ela chama de paixão. Amor. Como é que você chama o seu marido? Amor também. Como é que você chama a sua esposa? Paixão, amor, paixão. Como é que você se chama? Amor também? Você? Dona Kênia. Dona Kênia, normal, Dona Kênia. E Dona Kênia, como é que chama? Amor. Vocês aí atrás, como é que chama? Bebê, ai que bonitinho, bebê, da mamãe. Ele ficou E vermelho. você, como é que você a chama? Mesmo, olha aí que bonitinho, vocês. Amor, bebê, amor, amor. Vocês aí atrás. Dri, e você? Tais, bonitinho. Aqui já disse amor, vocês dois? Mas você? Hã? Meu anjo. Meu anjo. E você? Não, é dengo. É Dengo, né? Não. Como é que você chama? Dengo. E você? Tô com vergonha de falar dengo. Meu carequinha, depende, né? Meu carequinha, meu mocinho. E você? Minha crioula. Minha crioula. Vem cá, minha criolinha. Vocês? Já falaram, né, amor? Vocês? Minha vida, meu amor. Minha vida. Minha vida. Minha vida também? Vocês aí atrás? Amor. Meu bem. Meu bem. E você, princesa? Meu bem também? É? É? Você aí, o casal. Amor. Você tá aí sozinho, mas como é que você trata, seu marido? Nego, meu nego. E o pastor? Vamos saber do pastor agora. Amor. Amorzinho. Toda autoridade, revestido de autoridade. Quando a mulher liga, oi amor, né? Aquela coisa assim, vem, eu vou contar pra vocês, não conta pra ninguém, né? Segredo entre nós. Quando nós namorávamos, meu marido me mandava cartinhas de amor. E aí uma delas tinha um gatinho assim no canto. Como é que eu chamo meu marido? Gatinho. Não, miau, chaminho. A gente chama de chaminho, 20 anos já. Segredo que não conta pra ninguém. Aí aquele casal volta, ele volta pra casa, vamos voltar ali pra Salomão, ele volta pra casa, abre a porta, amada minha, pomba minha, né? Minha égua, abre a porta. Aí o que aquela mulher diz lá dentro? Lembra o que ela diz lá dentro?
Ela disse, eu já lavei os meus pés, já pus a minha túnica. Não vou sujar os meus pés novamente, amor? Ah, não vou. Como é o nome disso? Quando mulher faz isso é o quê? Fazendo charme, fazendo dengo, fazendo doce. Tá de TPM. Aproveitar para o marido dizer que essa coisa de TPM é séria e é grave. Já foram feitas pesquisas e entre as presidiárias, muitas delas cometeram crimes no período da TPM. E pelo menos a justiça brasileira, não sei aqui, mas eles aceitam o diagnóstico para atenuar a pena. Ou seja, nesse período, trata bem, esconde os objetos pontiagudos, faz qualquer negócio e comete crime, depois não sabe nem porquê, né? Mas, enfim, aí o que acontece? Ele volta para casa, chamando meu amor, abre a porta, ela diz, ai, não vou, não quero, ai, já lavei os meus pés, já troquei minha túnica, não vou. Aí acontece uma coisa, assim, fenomenal. Ela diz que aquele marido meteu a mão pela fresta da porta, como é o nome disso? Pegada. No Brasil não precisa pegar. Tem atitude, tem uma pegada, ele mete a mão pela fresta da porta e aí o coração dela estremece de amor. Ai, meu amor. Aí ela corre para abrir a porta, mas ele já havia tentado. Está escrito, está na palavra, não estou inventando. Ela corre para abrir a porta, ele está aqui pesquisando. Tá, não tá aí? Ela corre para abrir a porta. Quando ela abre a porta, o que aconteceu? O marido tinha ido embora. Porque a mulherzinha, quando abre a porta, há a tendência do marido ir embora. Entenda a portinha o que vocês quiserem. É uma questão que vocês podem avaliar de que portinha eu estou falando. Aí ela abre a porta e o marido tinha ido embora. Aí ela chama as amigas do palácio, as moças que a seguiam, afinal de contas ela era uma princesa. E então as meninas vão seguindo, ela diz, vamos procurar o meu amado, porque o meu amado é meu, eu sou do meu amado. E as meninas param e perguntam para ela, mas o que o seu amado tem que os outros não têm? Você é a moça mais linda do palácio. Como assim você fica correndo atrás dele? E ela tinha saído correndo, os soldados até bateram nela enquanto ela procurava o seu amado. Veja que se dá numa história de amor mal resolvida. E as meninas perguntam para ela, mas princesa, você é linda, o que esse homem tem que os outros não têm? O que um homem tem que sustenta uma mulher atrás dele, correndo atrás dele? Não é? Está escrito? E aí ela para e pensa para falar do seu amado. Ela diz, bom, meu amado é forte, meu amado tem braços de mármore, tem peito, tem pernas de mármore. Aí eu fui olhando para o meu marido, lendo e olhando. Eu disse, então, amor, eu vou pular essa parte. Eu pulei essa parte, porque os mármores vão mudando, né, amiga? Eu acho que quando você casou, o mármore não brilhava tanto, não tinha um mármore sobrando, né? Cada um tem um mármore que merece, afinal de contas. Eu disse, amor, vamos pular essa parte. E aí ela vai descrevendo um pouco mais do seu marido. E quando ela descreve fisicamente, diz que ele é lindo, mas ela conclui dizendo aquilo que todas nós achamos. Viu, meninos? Ela conclui dizendo assim, bom, ele tem um jeito de falar muito doce. Olha só, a gente vê num contexto de relacionamento tão antigo, numa descrição de relacionamento tão intenso, porque aquele relacionamento era um relacionamento intenso. Aquele casal se amava, aquele casal se entregava, aquele casal se conhecia. Você imagina que um casal em que um homem conhece os olhos, o nariz, o pescoço, o umbigo, os seios, ele sabia tudo daquela mulher. Ele dizia, o seu pescoço é como torre de marfim. Pensa bem, quantos aqui entre os nossos casais, quantos de vocês já pararam para admirar o pescoço dela? Pensa bem. Pensa bem, qual é o casal que para... Amor, olha o meu pescoço como é bonito, olha, amor. Não é um negócio comum, não é? Não é um negócio comum. Olhar um umbigo. Tem marido aí que já olhou um umbigo. Ai, amor, que bico lindo. Cuti, que bonito. Já fez isso? Não fez? Tá muito gay isso, não tá? Cuti, não tá bonito não, né? Tá bom. Quem que olha para um umbigo? Não é alguém que parou para... Como é que eu posso dizer? Para admirar o corpo do outro. Pensa bem. Ali os dois, eles se amavam na relva, eles se amavam no jardim, eles se amavam nos lugares mais diferentes. E entre nós, hoje, casais, nós temos dificuldades, encontramos casais com dificuldades com relação, por exemplo, a posições.
Eu tenho na Bíblia referências de um casal com uma vida intensa de relacionamento. Nós temos ali pessoas que falam em beijo, em toque, carícias, em palavras, em afeto, em elogios. Aquele homem enche de elogios aquela mulher enche de elogios aquele homem. Aquele casal tem conflitos, eles brigam, ele chega, depois foge, ela vai atrás. Conflitos como nós temos conflitos. Relacionamentos têm conflitos. Não existe relacionamento que cresça sem conflitos. Eles tinham, mas eles tinham uma coisa que muitas vezes falta em nós. É essa coisa intensa do deitar na relva, do olhar para o outro. Deitar, entendam, onde for necessário, possível, de olhar para o outro, de descobrir o outro, de perceber o outro como ele é, como ele se mostra, o que ele tem, sendo completo, sendo inteiro. Nós temos dificuldades ainda, por exemplo, a discutir sobre posições. Que posição faz sexo? Que hora faz sexo? Se pode no sábado sexo? Meu Deus, quanta falta, quanta confusão nós fazemos sobre sexo. Sexo simplesmente faz parte do relacionamento. Nós encontramos isso o tempo inteiro na Bíblia. Quando o assunto é sexo, a Bíblia é clara em dizer. A Bíblia vai dizer que quando nós, por exemplo, fazemos uma pausa muito longa sem fazer sexo, é possível que abra-se porta de tentações para Satanás trabalhar. Olha como o sexo tem a ver até com a nossa espiritualidade, com a preservação da nossa espiritualidade, da nossa salvação. Paulo, quando escreve a Coríntios, ele vai dizer, à igreja de Coríntios, ele vai dizer que quando o marido e uma mulher ficam muito tempo sem fazer sexo, eles abrem portas de tentação para Satanás. Mas, ao mesmo tempo, eu vou entender que se não há sexo nesse relacionamento, pode estar faltando relacionamento saudável, pode estar faltando trato emocional, pode estar faltando contato emocional. Então, não sei quais são as dúvidas de vocês, quais são os medos de vocês, nem sei se vocês têm. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir a vocês, comecem a buscar em Deus sabedoria para lidar com o relacionamento de vocês. A vida espiritual de vocês pode estar indo muito mal. Porque as coisas entre vocês, casais, não vão bem. Porque a vida emocional de vocês não está bem. Vocês não se tocam, não se beijam, não se afagam, não sentem um ao outro inteiro. Não se buscam quando a conversa não é sexo. Não se buscam para estar juntos, somente junto. Não buscam um entendimento da palavra de Deus para saber o que significa santidade sexual. O que significa sexo é brincadeira, sexo é se entregar um para o outro, sexo é estar livre perante Deus, sabendo que Deus está presente no relacionamento de vocês. A gente que acha que enquanto faz sexo, Deus fecha a janelinha, pede os anjos para sair, vocês ficam sozinhos ali e Deus não está presente. Deus está presente. Deus está presente. Os anjos estão presentes. A presença de Deus, não sei se vocês lembram, mas quando nós casamos, se depois da bênção pastoral ou com o padre, ou não sei em que situação vocês casaram, quando nós saímos daquele momento, do momento religioso ou civil, nós estávamos casados? Quando foi que o casamento se concretizou? Quando foi, povo de Deus? Essa palavra é tão bonita, coito. Uma palavra tão bonita que chega a dar uma náusea. Não é? Dá uma náusea. Quando é que o casamento passou a existir de fato? Tem outra palavra aí para ajudar a gente? Tem outra palavra? Quando houve o ato sexual. Quando houve o relacionamento sexual. Coito. Não, é uma palavra. É uma palavra bonita. Não é, só que não. Mas é isso. Quando é que o casamento se confirma? No ato sexual. O que acontece no ato sexual? A presença plena de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus se faz.
Mas só que quando tantas vezes se fala, ou algumas vezes se fala, e na presença de Deus, no seu relacionamento sexual, você se constrange, porque afinal de contas, você foi ensinado durante muito tempo que sexo não tem a ver com santidade. Mas a palavra de Deus vem me dizer justamente o contrário. A palavra de Deus vem me dizer que quando um homem e uma mulher se unem, os dois se tornam uma só carne. Deus é quem fez esta união. Deus está presente. Agora, quando você não admite a presença de Deus no seu relacionamento sexual, não seria quando você traz para dentro do seu relacionamento sexual a pornografia? Quando você traz para dentro do seu casamento a imoralidade? E aí levantam-se as questões, o que seria imoralidade, o que seria a pornografia e não seria simplesmente o sexo? O que fazer a distinção disso? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar escravizar por nenhuma delas. Tem pessoas que só conseguem fazer sexo. Olhem isso, tem pessoas que só conseguem fazer sexo se for assistindo um filme de pornografia. Deus está presente? Posso tudo, mas nem tudo me convém. É conveniente que um servo de Deus traga para dentro do seu quarto, da sua relação íntima, a pornografia, a prostituição, para incrementar a sua vida sexual? Condiz com o espírito de santidade? Condiz com o espírito de santidade que você traga para dentro do seu relacionamento práticas sexuais que não condizem com o espírito de santidade, mas são um modelo de pornografia ensinado, por exemplo, por Hollywood, que nem sempre existiu Hollywood, mas sempre existiu a pornografia. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre o significado da palavra pornografia. Vem do período em que as mulheres, nos seus cultos pagãos, revestidos de imoralidade, as prostitutas, elas escreviam as suas práticas sexuais. Pornografia. Elas escreviam as práticas imorais. Daí vem a pornografia. Será que nós não estamos muito, o nosso pensamento não está muito misturado com as práticas imorais ensinadas por aqueles que não são servos de Deus? Por que será que os homens têm tanta tendência, tanto desejo, por exemplo, pela prática do sexo anal? De onde vem esse desejo? De onde vem essa vontade? Não seriam dos modelos daqueles que não são tementes a Deus? De onde vem o desejo por práticas das mais variadas? E nós estamos discutindo temas que nem deveriam ser comentados entre o povo de Deus, porque a palavra de Deus me diz, a palavra de Deus revela que há práticas imorais que nem deveriam ser comentadas por nós, mas porque nós temos tanto desejo em repetir as práticas imorais daqueles que não são parte do povo de Deus, não fazem parte do povo de Deus. Por que tanto prazer em sexo anal? Por que tanta loucura por sexo oral? Por que tanto desejo pelos 50 tons de cinza? Eu não sei o que foi aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, meu Deus, aquilo foi um absurdo. Mas o que se sabe que foram milhões de livros vendidos em todo o mundo com uma saga toda banhada em sadomasoquismo, em práticas de imoralidade, em aviltamento da figura feminina, uma mulher subjugada por um homem doente, em práticas imorais descritas nos seus pormenores, enfeitiçando a vida de homens e mulheres. Mulheres lendo aquele livro escondida, porque o marido tinha ciúmes do personagem principal daquele livro. E elas tinham que terminar aquilo durante as madrugadas, porque começavam a ler e começavam a ficar tão enfeitiçadas que não conseguiam parar de ler. Só que quando fechava o livro e se deitava do lado do seu marido, o seu marido não era o senhor cinza. Ele era um homem que tinha trabalhado o dia inteiro, no outro dia precisava sair cedo para trabalhar de novo. E ele não oferecia para ela, e nunca vai ser oferecido para ela o que ela leu naquelas páginas imorais.
E aqueles homens que entram, e mulheres também, mas numa menor proporção, os homens que também enfeitiçados pelas práticas imorais dos sites de pornografia, eles veem as mulheres esculturais, aqueles livros, aqueles filmes imorais, eles ficam encantados com aquele tipo de prática, mas eles olham para a sua mulher do seu lado e não existe aquela mulher, nem ali e nem em nenhum outro lugar, porque aquela mulher que ele viu nos sites, nos filmes ou nas revistas, elas não existem, elas são mentiras, elas são farsas, mas elas estão poderosamente entrando no seio da nossa igreja, da nossa família e trazendo destruição para as famílias. E quantas mulheres têm se levantado às madrugadas e procuram o seu marido na cama e ele não está. Ele está numa outra sala, num outro cômodo da casa, visitando sites de pornografia e se masturbando, traindo a sua mulher, perdendo a sua alma. Então eu não entendo por que nós, cristãos, nós temos tanta confusão se nós temos ao nosso favor o Espírito de Deus trazer sabedoria, entendimento, graça. Eu preciso dizer para vocês que nós não temos falta de boas palestras, nós não temos falta de conhecimento, nós não temos falta de conhecimento, eu diria, teórico, nem prático. O que nós temos falta é do Espírito de Deus para nos dar sabedoria. Eu não tenho andado por onde eu tenho andado, eu não tenho dito nos meus programas, eu não me proponho a ser uma palestrante para fazer o auditório rir quantas horas forem possíveis. Eu não me proponho a sair pelo mundo afora, e nós saímos todos os finais de semana, com raras exceções, já que a minha filha está no colégio, nossa filha está no colégio, nós ficamos mais livres. Eu não saio da minha casa, do meu conforto da minha casa, para viajar horas e horas, para falar das mais diferentes igrejas, grandes ou pequenas, pobres, não importa a quem quer que seja que eu esteja falando. O Senhor não tem me permitido a sair dizendo as mesmas coisas que todo mundo tem dito e tantas vezes não tem tido efeito. Mas o Espírito de Deus tem me dito, Darleide, o tempo é breve, urge. Meu povo perece por falta do batismo do Espírito Santo, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta do batismo do Espírito Santo. E eles estão perdidos, os meus filhos estão perdidos. Vai lá e diz para eles que o que falta a eles é buscar o poder do Espírito Santo, para que em todas as áreas da sua vida haja entendimento e salvação. Eu estou falando para vocês de coisas que eu sei. As pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas, mas perdidas, almas perdidas, violentadas por Satanás, homens que maltratam as suas mulheres, mulheres que traem os seus maridos, famílias que se destroem dentro de casa, mas no dia seguinte põe uma camiseta e sai pregando pelas ruas dizendo: sou de Jesus. Mas as pessoas não querem saber o que você anda dizendo lá fora. As pessoas não querem muito saber o que você anda dizendo. As pessoas estão querendo saber o que você vive. E você só sabe dizer lá fora o que você vive se você vive primeiro dentro de casa. Se você vive primeiro dentro do seu quarto. Se você vive primeiro com a sua mulher, com o seu marido. Que não haverá batismo do Espírito Santo em grande massa. Não fique pensando que um dia desses você vai vir para a igreja e vai vir o derramamento do Espírito Santo e essa igreja toda vai sair daqui convertida em massa. Os filhos de Deus serão batizados individualmente, dentro da sua casa. É ali que nós, nos nossos relacionamentos, nós conseguimos tirar do outro o que o outro tem de melhor e também o que o outro tem de pior. Quem tira de mim o pior é o meu marido. Eu consigo acessar nele também o que ele tem de pior. Então é lá que o Espírito de Deus precisa trabalhar, para converter o meu pior no melhor que Deus possa fazer para a sua honra e para a sua glória. Então, queridos, eu quero crer em nome de Jesus que vocês não tenham dificuldades que não possam ser superadas pelo poder de Deus. Eu quero crer que a sua vida matrimonial, que o seu relacionamento sexual, inclusive, que a sua entrega para o seu marido e para a sua mulher, que a sua vida como casal seja, antes de tudo, um testemunho vivo do que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Na sua vida. Lembre-se, uma
mau relacionamento fecha as portas do céu. O Senhor não ouve as nossas orações. Isso é muito grave. É muito grave. Aqui na igreja você pode ter bom relacionamento, fazer parte, ter cargos, funções, mas dentro de casa você é grosseiro. Você é insensível. Você não é cuidadoso. Você não é amável. Você não é ao mínimo gentil. Ellen White diz que se nós usássemos de gentileza uns com os outros, mais da metade dos nossos problemas seriam resolvidos. Povo de Deus, que o Espírito de Deus derrame sobre vocês. Amém. Sabedoria. Sabedoria. Sensibilidade espiritual. O trato com a sua mulher, com o seu marido. Sexo é uma das áreas de um relacionamento. Nele repercutem muitas agonias da vida. Mas seja no sexo ou em qualquer outro aspecto da vida humana, o Espírito de Deus pode, vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu tenho tido testemunhos lindos do poder de Deus. Tem 2 semanas recebi o testemunho de uma mulher que disse: David, eu agradeço a Deus pelo dia que você fez um programa e eu assisti. E eu perdoei o meu marido que havia me traído numa relação homossexual. Isso não é fácil. Eu traí, dizia o homem, eu traí a minha mulher, uma outra situação, traí a minha mulher com a minha cunhada. E a minha mulher me perdoou. Eu olhava nos olhos da minha mulher e via Jesus me perdoando, porque ninguém me amou como ela me amou quando eu não merecia. Passa pela vida homossexual de um homem e transforma. Eu levei um pastor aqui dos Estados Unidos no meu programa e ele foi homossexual durante muitos anos. Lembram? Mas eu disse: pastor, e onde andam seus desejos homossexuais? Porque aqui no Brasil se diz que não existe homossexual. Não existe homossexual. Não existe ex-gay. É o que mais se fala. Ele diz: para quem acha que não existe ex-homossexual, eu vou dizer uma coisa. O que está na palavra é: importa nascer de novo. Eu disse: mas e os seus desejos? E as suas vontades? E a sua vontade de relacionar-se com outro homem? E os seus desejos? Ele disse: que desejos? Se eu morri e nasci em Cristo, de que desejos você está falando? Se eu não alimentei os meus desejos carnais, se eles morreram quando eu nasci de novo, nasceram outros desejos. Então, não sei se eu estou falando para alguém aqui que tem alguma prática sexual que desmoraliza a sua fé. Eu não sei se eu estou falando para algum homem aqui que tem alguma prática sexual que não condiz com a prática sexual de um homem servo de Deus. E pode ser que no seu pensamento, nesse momento, você esteja dizendo: mas do que ele está falando? Será que o que eu estou vivendo é errado? Será que eu desejar fazer sexo com minha mulher no sábado? Será que eu desejar fazer sexo pendurado no lustre? Do que ela está falando? Porque a sua cabeça está tão cheia de informações. Eu não vou ter tempo e ninguém vai responder para você todas as suas dúvidas, a não ser o Espírito de Deus que está à sua disposição. Eu não sei o que você sabe sobre sexo e santidade. Eu não sei. Eu só sei que para homens e mulheres o Espírito de Deus revela: importa nascer de novo. Eu não sei se eu estou falando para que algum homem grosseiro com a sua mulher, inclusive sexualmente falando. Eu não sei se tem algum homem aqui rude que procura sua mulher para fazer sexo simplesmente quando ele quer sexo, mas quando ela quer carinho, ele não tem tempo para dar. Pode ser que eu esteja falando para alguma mulher que tem um homem que a deseja muito e ela diz: não, eu estou com dor de cabeça. 7 dias por semana, 31 dias por mês. E você também está em dívida. A palavra de Deus diz que você deve atender o seu marido sexualmente. Mas você vai dizer: mas David, eu não tenho vontade. Você vai dizer isso para o seu marido. Você vai dizer: marido, eu não estou com vontade. Eu não tenho libido, eu não tenho desejo. Eu não estou desejando. Me ajuda.
vocês vão conseguir. Vai tomar um banho junto, vai ensaboar o outro, vai fazer carinho no outro, sem sexo. Mas vai, experimenta. Dá um banho no outro, fazer um carinho no outro, uma massagem no outro. E diz, não, não sexo, isso aqui é toque. Isso aqui é toque. É massagem, é prazer, é aproximação, é afeto. Não, não sexo. Sexo a gente faz amanhã. Hoje é só afeto. Isso é um exercício. Não, hoje é só ficar abraçadinho, junto, querido, beijo, dá beijo. É só isso hoje. Não sexo. Porque a gente se envolve tanto em só fazer sexo que muitas vezes não percebe que o outro não quer fazer sexo. Ele quer ser amado, quer ser beijado, quer ser sentido, quer ser amado. Amado, simplesmente amado. Então, amados, eu não sei para quem eu estou falando. Vocês sabem disso. Eu não sei a história de vocês. Mas o Espírito de Deus sabe. E o Espírito de Deus quer revelar para vocês que há algo novo, mas que já é muito velho. Amar como da primeira vez. Amar de verdade. O marido vai ler o texto bíblico e nós vamos orar juntos. Pedindo que o Espírito de Deus impressione você e o seu coração a entender que não há nada de novo que nenhum humano possa dizer a você. Que não seja o Espírito de Deus que queira aproximar-se do seu coração e fazer algo tremendo em sua vida, em todas as áreas. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. É o que diz Marcos 3, verso 25. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. E finalizando, Salmo 101, versículo 3, é uma bela resolução para esta noite, para este início de ano. Salmo 101, versículo 3 diz: viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Que bela resolução. Fantástico. Serve para você, para mim, para todos nós. Famílias vencedoras. Famílias aos pés de Cristo. Famílias que decidem ter uma vida correta e não permitir que entre no lar nada que não seja bênção.